Esta é a pergunta que Bob Proctor ouviu milhares de vezes ao longo de sua carreira. Uma pergunta que vem carregada de frustração, confusão e até mesmo desespero de pessoas que trabalham duro, mas nunca conseguem sair do lugar financeiramente. A resposta de Bob Proctor para esta pergunta vai chocar você. Vai desafiar tudo que você acredita sobre dinheiro, trabalho e sucesso. E mais importante, vai revelar exatamente o que você precisa fazer para finalmente quebrar o ciclo de escassez. Bob Proctor não nasceu rico. Aos 26 anos ele ganhava apenas $4.000 por ano. Estava preso no mesmo ciclo que mantém milhões de pessoas na mediocridade financeira. Mas então ele descobriu algo que mudou tudo. Descobriu por que pessoas inteligentes, trabalhadoras e talentosas permanecem pobres, enquanto outras, aparentemente sem vantagens especiais, acumulam fortunas. A resposta não é o que você pensa. Não é sobre educação, não é sobre conexões, não é sobre sorte ou timing perfeito. A resposta está escondida em um lugar que a maioria das pessoas nunca pensa em procurar: sua mente subconsciente. Bob descobriu que existe um termostato financeiro invisível operando em sua mente subconsciente. Este termostato foi programado durante sua infância e juventude através de mensagens que você absorveu sobre dinheiro. Assim como um termostato em sua casa mantém a temperatura constante, seu termostato financeiro mantém sua renda constante. Não importa o quanto você se esforce, você sempre retornará ao nível financeiro programado em seu subconsciente. É por isso que pessoas que ganham na loteria frequentemente perdem tudo em poucos anos. Seu termostato financeiro não estava configurado para a riqueza. Então sua mente subconsciente sabotou inconscientemente sua nova situação. É por isso que você pode trabalhar mais horas, fazer mais cursos, tentar mais estratégias, mas sempre acabar no mesmo lugar financeiro. Você está lutando contra uma programação interna mais poderosa que seus esforços conscientes. Bob percebeu que até identificar e reprogramar este termostato financeiro, ele permaneceria preso independentemente de quanto se esforçasse. Esta descoberta mudou sua vida para sempre. A primeira razão pela qual você ainda não é rico, segundo Bob Proctor, é que você foi programado para não ser rico. Esta programação aconteceu através de mensagens sutis, mas poderosas, que você recebeu durante anos. O dinheiro é a raiz de todo mal. Os ricos são gananciosos. Você precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. Não somos uma família rica. O dinheiro não compra felicidade. Cada uma dessas frases é como um vírus mental que infecta seu subconsciente e cria resistência automática à riqueza. Mesmo que conscientemente você queira ser rico, sua programação subconsciente está sabotando seus esforços. Bob descobriu que 95% das pessoas carregam pelo menos 10 dessas programações limitantes sobre dinheiro. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. A segunda razão pela qual você ainda não é rico é que você está focando no problema em vez da solução. Você gasta mais energia pensando na falta de dinheiro do que em criar abundância. Quando você foca constantemente em contas a pagar, no que não pode comprar, em como o dinheiro está apertado, você está programando sua mente subconsciente para criar mais dessas experiências. Sua mente subconsciente não entende a diferença entre o que você quer e o que você não quer. Ela simplesmente cria mais do que você foca consistentemente. Se você passa a maior parte do tempo pensando em escassez, sua mente subconsciente interpretará isso como uma instrução para criar mais escassez em sua vida. Bob aprendeu que pessoas ricas focam consistentemente em oportunidades, possibilidades e maneiras de criar valor. Pessoas pobres focam consistentemente em problemas, limitações e obstáculos. Esta diferença de foco cria realidades completamente diferentes. Não é que pessoas ricas não tenham problemas. É que elas treinaram suas mentes para focar automaticamente em soluções. A terceira razão pela qual você ainda não é rico é que você está tentando conseguir dinheiro em vez de criar valor. Esta é uma distinção fundamental que a maioria das pessoas nunca entende. Dinheiro não é algo que você consegue,
Dinheiro é algo que você recebe em troca do valor que cria. Quanto mais valor você cria para mais pessoas, mais dinheiro você recebe. Pessoas que lutam financeiramente estão sempre pensando: como posso conseguir mais dinheiro? Pessoas ricas estão sempre pensando: como posso criar mais valor? Esta mudança de perspectiva muda tudo. Quando você foca em criar valor, o dinheiro se torna um subproduto natural. Quando você foca em conseguir dinheiro, você frequentemente repele as próprias oportunidades que levariam à riqueza. Bob aplicou este princípio transformando completamente sua abordagem ao trabalho. Em vez de se perguntar quanto poderia ganhar, ele se perguntava quanto valor poderia criar. A quarta razão pela qual você ainda não é rico é que você está pensando pequeno. Seus objetivos são pequenos demais para ativar seu potencial criativo total. A maioria das pessoas estabelece objetivos financeiros baseados no que acredita ser realista ou possível, baseado em sua situação atual. Mas objetivos pequenos produzem resultados pequenos. Bob descobriu que quando você estabelece objetivos pelo menos 10 vezes maiores que sua situação atual, algo extraordinário acontece em sua mente. Você é forçado a pensar de maneiras completamente novas. Objetivos pequenos podem ser alcançados fazendo mais do mesmo que você já está fazendo. Objetivos grandes requerem que você se torne uma pessoa diferente com habilidades, conexões e estratégias completamente novas. Quando Bob mudou seu objetivo de ganhar $1.000 por mês para ganhar $10.000 por mês, sua mente foi forçada a descobrir possibilidades que ele nunca havia considerado antes. A quinta razão pela qual você ainda não é rico é que você está trabalhando pelo dinheiro em vez de fazer o dinheiro trabalhar para você. Esta é a diferença fundamental entre pessoas de classe média e pessoas ricas. Pessoas de classe média trocam tempo por dinheiro. Elas trabalham por hora, por semana, por mês. Sempre há um teto natural em quanto podem ganhar porque há um limite em quanto tempo podem trabalhar. Pessoas ricas criam sistemas, investimentos e negócios que geram dinheiro independentemente de sua presença física. Elas constroem ativos que trabalham para elas 24 horas por dia. Bob percebeu que até criar renda passiva múltipla, ele seria sempre limitado por quantas horas podia trabalhar. Esta percepção o motivou a desenvolver múltiplas fontes de renda que operavam automaticamente. A sexta razão pela qual você ainda não é rico é que você está esperando pelas condições perfeitas para começar. Você está esperando ter mais conhecimento, mais dinheiro, mais tempo, mais experiência. Mas as condições nunca serão perfeitas. Pessoas ricas aprenderam a começar onde estão, com o que têm, e descobrir o resto durante o caminho. Bob começou sua jornada para a riqueza sem dinheiro, sem educação formal e sem conexões. O que ele tinha era a decisão total de mudar sua situação financeira. Ele descobriu que quando você se compromete totalmente com um resultado, o universo conspira para fornecer os recursos necessários. Mas você deve dar o primeiro passo sem todas as respostas. A sétima razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem um plano claro e específico. A maioria das pessoas tem vagos desejos de ser rica, mas nenhuma estratégia concreta para chegar lá. Desejos vagos produzem resultados vagos. Bob descobriu que sua transformação financeira começou quando ele escreveu objetivos específicos, com datas específicas e planos de ação detalhados. Eu quero ser rico não é um objetivo. Eu terei patrimônio líquido de R$1 milhão até dezembro de 2025, através da criação de 3 fontes de renda passiva. É um objetivo. Quando você tem um plano específico, sua mente subconsciente pode trabalhar para encontrar oportunidades e soluções que o levarão ao resultado desejado. A oitava razão pela qual você ainda não é rico é que você está tentando fazer tudo sozinho. Você não entende o poder da alavancagem através de outras pessoas. Pessoas ricas constroem equipes, criam parcerias e usam o tempo, dinheiro e habilidades de outras pessoas para multiplicar seus resultados. Pessoas pobres tentam fazer tudo elas mesmas. Bob descobriu que sua renda se multiplicou dramaticamente quando ele parou de tentar ser um homem-orquestra
e começou a focar em suas forças únicas enquanto delegava o resto. A colaboração estratégica pode multiplicar seus resultados por 10, 100 ou até 1000 vezes, mas isso requer que você supere a mentalidade de fazer tudo sozinho. A nona razão pela qual você ainda não é rico é que você tem medo do fracasso. Este medo o impede de tomar os riscos calculados necessários para criar riqueza significativa. Todas as grandes fortunas foram construídas por pessoas que estavam dispostas a arriscar, falhar, aprender e tentar novamente. O fracasso não é o oposto do sucesso, é o processo através do qual o sucesso é criado. Bob falhou muitas vezes durante sua jornada para a riqueza, mas cada fracasso o ensinou algo valioso que o aproximou do sucesso. Ele aprendeu a ver o fracasso como feedback, não como derrota. Quando você muda sua relação com o fracasso, você se liberta para tentar coisas maiores e mais ousadas. E é nas tentativas maiores e mais ousadas que a verdadeira riqueza é criada. A 10ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não investe em seu próprio desenvolvimento. Você gasta dinheiro em entretenimento e conveniências, mas resiste a investir em conhecimento e habilidades. Pessoas ricas tratam o desenvolvimento pessoal como seu investimento mais importante. Elas sabem que quando se tornam mais valiosas, podem criar mais valor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Bob gastava uma porcentagem significativa de sua renda em livros, seminários, coaches e mentores. Ele via cada dólar investido em seu crescimento como um investimento que retornaria multiplicado. Seu conhecimento e habilidades são seus únicos ativos verdadeiramente seguros. Eles não podem ser roubados, perdidos ou confiscados. E eles se valorizam com o tempo se você continuar desenvolvendo-os. A 11ª razão pela qual você ainda não é rico é que você está cercado pelas pessoas erradas. Você passa tempo com pessoas que têm mentalidade de escassez e que desencorajam seus sonhos de riqueza. Jim Rohn disse: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se essas pessoas têm mentalidade de escassez, você inconscientemente absorverá essa mentalidade. Bob fez mudanças dramáticas em seu círculo social quando decidiu se tornar rico. Ele começou a buscar ativamente pessoas que já haviam alcançado o sucesso financeiro que ele desejava. Estas pessoas não apenas o inspiraram, mas também o educaram sobre estratégias, oportunidades e maneiras de pensar que ele nunca havia considerado antes. A 12ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não acredita realmente que merece ser rico. No fundo, você tem conflitos internos sobre ter mais dinheiro que outros. Estas crenças de indignidade criam sabotagem inconsciente. Você pode conscientemente querer riqueza, mas inconscientemente se sabota quando oportunidades aparecem. Bob descobriu que tinha que resolver seus conflitos internos sobre merecer abundância antes que pudesse permiti-la em sua vida. Isso envolveu reprogramar crenças profundas sobre seu valor pessoal. Quando você realmente acredita que merece abundância, você naturalmente atrai oportunidades e toma ações que criam riqueza. Quando você não acredita, você repele essas mesmas oportunidades. A 13ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende que riqueza é primeiro mental, depois material. Você está tentando mudar suas circunstâncias sem mudar sua mentalidade. Todas as mudanças externas devem começar com mudanças internas. Sua realidade exterior é sempre um reflexo de sua realidade interior. Bob percebeu que ele tinha que se tornar mentalmente rico antes de se tornar materialmente rico. Ele tinha que pensar como uma pessoa rica, sentir como uma pessoa rica e agir como uma pessoa rica. Esta transformação mental precedeu e criou sua transformação material. Quando sua mente mudou, sua realidade inevitavelmente seguiu. A 14ª razão pela qual você ainda não é rico é que você trata sintomas em vez de causas. Você foca em estratégias externas sem abordar as programações internas que criam escassez. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto dinheiro você coloque, ele sempre vaza através das programações limitantes em seu subconsciente. Bob aprendeu que ele tinha que primeiro consertar o balde
reprogramando sua mente subconsciente antes que qualquer estratégia externa funcionasse de forma sustentável. Quando você aborda as causas raiz da escassez em sua mente, as estratégias externas se tornam exponencialmente mais eficazes. A 15ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem urgência real. Você quer ser rico, mas não está disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça rapidamente. Você está confortável demais com sua situação atual. Não há pressão suficiente para forçá-lo a sair de sua zona de conforto e tomar ações dramáticas. Bob criou urgência artificial, estabelecendo prazos rígidos para seus objetivos financeiros e criando consequências para não alcançá-los. Quando você tem urgência real, você para de procrastinar e começa a tomar as ações massivas necessárias para criar mudança rápida. A 16ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não monitora seus progressos. Você não tem métricas claras para medir se está se aproximando ou se afastando de seus objetivos financeiros. O que não é medido não é gerenciado. Sem acompanhamento regular, é fácil se iludir sobre seu progresso real em direção à riqueza. Bob mantinha registros detalhados de sua renda, gastos, investimentos e patrimônio líquido. Ele revisava estes números semanalmente e ajustava suas estratégias baseado nos dados. Esta disciplina de medição o mantinha focado e accountável para seus objetivos financeiros. A 17ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende o poder dos juros compostos e do tempo. Você quer resultados imediatos e não está disposto a fazer investimentos de longo prazo. A riqueza real é construída através de décadas de decisões consistentes e investimentos, que crescem exponencialmente com o tempo. Bob começou a investir pequenas quantias consistentemente, mesmo quando sua renda era baixa. Com o tempo, estes investimentos cresceram dramaticamente através do poder dos juros compostos. A chave é começar cedo e ser consistente, mesmo que as quantias iniciais sejam pequenas. A 18ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem múltiplas fontes de renda. Você depende de uma única fonte de renda, o que cria vulnerabilidade e limita seu potencial de ganhos. Pessoas ricas criam múltiplos fluxos de renda que trabalham simultaneamente. Se uma fonte diminui, as outras compensam e continuam gerando dinheiro. Bob sistematicamente desenvolveu 7 diferentes fontes de renda: emprego, negócios, investimentos imobiliários, ações, royalties, consultorias e seminários. Esta diversificação não apenas aumentou sua renda total, mas também criou segurança financeira real. A 19ª razão pela qual você ainda não é rico é que você gasta mais tempo consumindo entretenimento do que estudando sobre dinheiro e investimentos. A pessoa média assiste televisão por 4 horas por dia. Se esse tempo fosse investido em educação financeira, a transformação seria dramática. Bob substituiu a maior parte de seu entretenimento por educação. Ele lia livros sobre dinheiro, ouvia audiobooks sobre investimentos e assistia seminários sobre criação de riqueza. Este investimento em conhecimento se traduziu diretamente em aumento de renda e construção de patrimônio. A 20ª e mais importante razão pela qual você ainda não é rico é que você não fez uma decisão irrevogável de se tornar rico. Você tem interesse, mas não compromisso total. Interesse significa que você fará algo quando for conveniente. Compromisso significa que você fará o que for necessário, quando for necessário, por quanto tempo for necessário. Bob fez uma decisão irrevogável aos 26 anos de que nunca mais seria pobre. Esta decisão mudou imediatamente sua identidade e suas ações. Quando você faz uma decisão real, o universo se reorganiza para apoiar essa decisão. Recursos, pessoas e oportunidades aparecem para ajudá-lo a alcançar o que decidiu criar. A pergunta não é se você pode se tornar rico. Bob provou que qualquer pessoa pode transformar sua situação financeira aplicando os princípios corretos. A pergunta é se você está disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça. Você está disposto a reprogramar suas crenças limitantes sobre dinheiro? Você está disposto a focar em criar valor em vez de conseguir dinheiro?
Você está disposto a pensar maior, arriscar mais e investir em seu próprio desenvolvimento? Você está disposto a cercar-se de pessoas que apoiam seus objetivos de riqueza? Mais importante, você está disposto a fazer uma decisão irrevogável de se tornar rico e manter essa decisão independentemente dos obstáculos que encontrar? Se sua resposta é sim, então você está pronto para começar sua própria jornada de transformação financeira, usando os mesmos princípios que transformaram a vida de Bob Proctor. Os princípios estão disponíveis. As estratégias foram testadas. Os resultados foram comprovados por milhares de pessoas que saíram da escassez para a abundância. A única variável restante é sua decisão e seu compromisso de aplicar este conhecimento de forma consistente até alcançar os resultados que deseja. Bob Proctor dedicou mais de 50 anos não apenas aplicando estes princípios em sua própria vida, mas refinando-os e ensinando milhares de pessoas a fazer a mesma transformação. No canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade, você encontrará todo o conhecimento necessário para quebrar definitivamente o ciclo de escassez que tem mantido você preso. Cada vídeo revela uma peça adicional do quebra-cabeças da riqueza. Cada ensinamento oferece uma ferramenta prática que você pode aplicar imediatamente para acelerar sua transformação financeira. Não permita que mais um ano passe perguntando por que você ainda não é rico. Não aceite mais desculpas ou justificativas para permanecer na mediocridade financeira. Tome a decisão agora mesmo de que este é o momento em que sua situação financeira muda para sempre. Inscreva-se imediatamente no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative todas as notificações. Porque as 20 razões que mantêm você pobre podem ser transformadas nas 20 alavancas que o tornarão rico. Bob Proctor já mostrou o caminho. Agora é sua vez de percorrê-lo. Sua riqueza está esperando por você. Clique naquele botão de inscrição e comece sua transformação hoje mesmo. Mas Bob Proctor foi ainda mais fundo em sua análise sobre por que pessoas inteligentes e trabalhadoras permanecem presas na escassez. Ele descobriu que existem camadas mais sutis de sabotagem que operam abaixo da consciência. Estas são as razões ocultas que mantêm você pobre, mesmo quando você pensa que está fazendo tudo certo. A 21ª razão pela qual você ainda não é rico é que você confunde movimento com progresso. Você está sempre ocupado, mas suas atividades não geram resultados financeiros significativos. Estar ocupado não significa estar produtivo. Muitas pessoas enchem seus dias com tarefas que as fazem sentir importantes, mas que não contribuem diretamente para a criação de riqueza. Bob aprendeu a distinguir entre atividades de alto valor e atividades de baixo valor. Ele focava obsessivamente nas poucas atividades que geravam a maior parte de seus resultados financeiros. A regra 80-20 se aplica perfeitamente aqui. 20% de suas atividades geram 80% de seus resultados. A questão é, você está focando nos 20% certos? A 22ª razão pela qual você ainda não é rico é que você tem uma relação emocional disfuncional com o dinheiro. Você o trata como um pai ausente, ora o odiando, ora o idealizando. Esta instabilidade emocional cria resistência subconsciente. Quando você tem emoções conflitantes sobre dinheiro, sua mente subconsciente recebe sinais mistos e cria resultados inconsistentes. Bob teve que fazer as pazes com o dinheiro. Ele parou de vê-lo como algo sujo ou espiritual e começou a vê-lo como uma ferramenta neutra para criar liberdade e impacto. Quando você desenvolve uma relação saudável e equilibrada com dinheiro, ele flui mais facilmente para sua vida. A 23ª razão pela qual você ainda não é rico é que você opera a partir do medo em vez do amor. Suas decisões financeiras são motivadas por evitar dor em vez de criar prazer. Decisões baseadas em medo raramente levam à riqueza. Elas levam à preservação do status quo e à evitação de riscos necessários para crescimento significativo. Bob mudou sua motivação de evitar ficar pobre para criar abundância extraordinária. Esta mudança sutil mudou completamente o tipo de oportunidades que ele viu e as ações que tomou.
Quando você é motivado pelo amor à abundância, em vez do medo da escassez, você toma decisões completamente diferentes. A 24ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende a diferença entre ter dinheiro e ser rico. Ter dinheiro é temporário. Ser rico é um estado de consciência. Muitas pessoas que ganham dinheiro rapidamente também o perdem rapidamente, porque não desenvolveram a consciência de riqueza necessária para mantê-lo e multiplicá-lo. Bob focou primeiro em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai e mantém riqueza. Ele desenvolveu os hábitos, a mentalidade e as habilidades de uma pessoa rica. Quando você se torna rico internamente, a riqueza externa se torna inevitável e sustentável. A 25ª razão pela qual você ainda não é rico é que você tenta imitar estratégias ricas com mentalidade pobre. Você copia as ações sem entender a consciência por trás delas. Estratégias são importantes, mas a mentalidade é fundamental. A mesma estratégia pode falhar ou ter sucesso dependendo da consciência da pessoa que a aplica. Bob percebeu que tinha que primeiro elevar sua consciência ao nível da riqueza antes que qualquer estratégia funcionasse de forma consistente. Consciência é causativa. Quando você opera a partir da consciência de riqueza, você naturalmente atrai as estratégias e oportunidades certas. A 26ª razão pela qual você ainda não é rico é que você subestima o poder de pequenas ações consistentes. Você quer transformações dramáticas imediatas e ignore o poder da constância. A riqueza é construída através de pequenas decisões corretas tomadas consistentemente ao longo do tempo. É o efeito cumulativo de centenas de pequenas ações alinhadas. Bob desenvolveu o hábito de fazer pelo menos uma ação diária que o aproximasse de seus objetivos financeiros, não importa quão pequena fosse. Essas pequenas ações consistentes se acumularam em transformações extraordinárias ao longo do tempo. A 27ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem rituais diários de riqueza. Você não tem práticas estruturadas que programem sua mente para a abundância todos os dias. Rituais diários criam momentum psicológico. Eles mantêm sua mente focada em riqueza e programam seu subconsciente para procurar oportunidades. Bob desenvolveu um ritual matinal específico que incluía visualização de abundância, afirmações de prosperidade e planejamento de ações de alto valor. Este ritual diário mantinha sua mente sintonizada na frequência da riqueza e criava consistência em seus resultados. A 28ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende que a riqueza é um jogo de energia, não apenas de estratégia. Sua energia pessoal determina que oportunidades você atrai. Quando você vibra na frequência da escassez, através de preocupação, ansiedade e medo, você atrai experiências que correspondem a essa frequência. Quando você vibra na frequência da abundância, através de gratidão, entusiasmo e certeza, você atrai oportunidades e pessoas que correspondem a essa energia elevada. Bob aprendeu a gerenciar conscientemente sua energia pessoal como seu ativo mais importante. Ele protegia sua energia de influências negativas e a alimentava com pensamentos e atividades elevadas. A 29ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não sabe como receber. Você foi condicionado a dar e trabalhar duro, mas não a permitir que a abundância flua para você. Muitas pessoas sabotam inconscientemente oportunidades de receber dinheiro porque se sentem desconfortáveis sendo receptoras. Elas foram programadas que receber é egoísta ou errado. Bob teve que aprender a receber graciosamente. Ele precisou reprogramar suas crenças sobre merecer abundância e desenvolveu a capacidade de permitir que riqueza fluísse para ele. Quando você aprende a receber, você se torna um canal aberto para que a abundância universal se expresse através de sua vida. A 30ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende o conceito de dinheiro invisível. Você só vê o dinheiro físico e perde oportunidades de criar valor que não envolvem transações diretas. Dinheiro invisível inclui relacionamentos, reputação, conhecimento, habilidades, redes de contatos e influência. Estes ativos frequentemente se convertem em dinheiro físico de maneiras inesperadas.
Bob investiu pesadamente em construir dinheiro invisível. Ele desenvolveu sua reputação, expandiu sua rede e aumentou sua influência. Este dinheiro invisível eventualmente se converteu em oportunidades financeiras que ele nunca poderia ter imaginado quando começou. A 31ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem uma visão clara o suficiente de como será sua vida quando for rico. Suas metas financeiras são vagas e não inspiram ação massiva. Sem uma visão clara e inspiradora, você não tem combustível emocional suficiente para superar os obstáculos inevitáveis no caminho para a riqueza. Bob criou uma visão detalhada e emocionalmente carregada de sua vida ideal. Ele podia ver, sentir e experienciar essa vida em sua imaginação com total clareza. Esta visão se tornou seu imã interno, atraindo as oportunidades e inspirando as ações necessárias para manifestá-la. A 32ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não celebra suas vitórias financeiras. Você rapidamente passa para o próximo objetivo sem reconhecer o progresso que fez. Celebração não é frivolidade. É programação psicológica. Quando você celebra vitórias, você programa sua mente subconsciente para criar mais experiências dignas de celebração. Bob fez da celebração uma prática deliberada. Ele reconhecia e comemorava cada marco financeiro, não importa quão pequeno fosse. Esta prática mantinha sua energia elevada e programava sua mente para continuar criando resultados positivos. A 33ª razão pela qual você ainda não é rico é que você tenta controlar como a riqueza virá, em vez de permitir que ela flua através dos canais que o universo organiza. Muitas pessoas têm ideias fixas sobre como devem ficar ricas. Elas só veem um caminho e perdem oportunidades que aparecem através de rotas inesperadas. Bob aprendeu a ser específico sobre o que queria, mas flexível sobre como isso aconteceria. Ele mantinha suas metas claras, mas ficava aberto a possibilidades que não havia considerado. Esta flexibilidade permitiu que ele aproveitasse oportunidades que pessoas mais rígidas perderam. A 34ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende a matemática da riqueza. Você não sabe quais números realmente importam para construir patrimônio a longo prazo. A maioria das pessoas foca na renda sem entender patrimônio líquido, fluxo de caixa, retorno sobre investimento ou outras métricas fundamentais de riqueza real. Bob estudou obsessivamente a matemática da riqueza. Ele entendeu como pequenas mudanças em taxas de poupança e retorno de investimentos criam diferenças enormes ao longo do tempo. Este conhecimento matemático informou todas as suas decisões financeiras e acelerou dramaticamente sua construção de riqueza. A 35ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem sistemas automáticos para construir riqueza. Você deixa decisões financeiras importantes para a força de vontade diária. Força de vontade é um recurso limitado. Sistemas automáticos garantem que você continue construindo riqueza mesmo quando não está motivado ou focado. Bob criou sistemas automáticos para poupança, investimento e geração de renda. Estes sistemas operavam independentemente de suas emoções ou motivação diária. A automação remove a fricção da construção de riqueza e garante progresso consistente ao longo do tempo. A 36ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não protege sua mente de influências negativas sobre dinheiro. Você consome mídia que promove mentalidade de escassez, notícias financeiras negativas, conversas sobre tempos difíceis e exposição constante a problemas econômicos programam sua mente para a escassez. Bob fez uma dieta mental rigorosa. Ele parou de consumir notícias negativas e cercou-se apenas de influências que fortaleciam sua mentalidade de abundância. Esta proteção mental manteve sua vibração elevada e sua mente focada em possibilidades em vez de problemas. A 37ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende que tempo é seu recurso mais valioso e o desperdiça em atividades de baixo retorno. A maioria das pessoas trata tempo como se fosse infinito. Elas desperdiçam horas em atividades que não contribuem para seus objetivos financeiros. Bob se tornou obsessivo sobre o valor de seu tempo.
Ele calculou o valor por hora de suas diferentes atividades e eliminou impiedosamente aquelas de baixo valor. Esta disciplina temporal permitiu que ele focasse nas atividades de mais alto retorno, que geravam a maior parte de sua riqueza. A 38ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem mentores ricos. Você está tentando descobrir sozinho o que pessoas bem-sucedidas já sabem. Mentoria acelera dramaticamente o processo de criação de riqueza. Você evita erros custosos e aprende estratégias testadas de pessoas que já alcançaram o que você quer. Bob investiu pesadamente em mentores e coaches que já haviam alcançado o nível de riqueza que ele desejava. Este investimento se pagou multiplicadamente. Um bom mentor pode economizar anos de tentativa e erro e revelar oportunidades que você nunca veria sozinho. A 39ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não aproveita o poder da tecnologia para escalar sua capacidade de criar valor. Você ainda opera como se estivesse na era industrial. Tecnologia permite que uma pessoa crie valor para milhões de outras pessoas simultaneamente. Esta escalabilidade é fundamental para a riqueza moderna. Bob abraçou cada nova tecnologia que podia amplificar seu alcance e impacto. Ele usou internet, vídeo, automação e plataformas digitais para multiplicar seus resultados. Resistir à tecnologia é limitar seu potencial de riqueza na economia moderna. A 40ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende que a riqueza é um subproduto de se tornar uma pessoa extraordinária. Você foca no dinheiro em vez do desenvolvimento pessoal. Pessoas extraordinárias naturalmente atraem oportunidades extraordinárias. Quando você se desenvolve além da média, seus resultados automaticamente excedem a média. Bob focou obsessivamente em se tornar mais valioso através do desenvolvimento de habilidades, conhecimento, caráter e capacidades únicas. Esta transformação pessoal criou um ímã natural para a riqueza que operava automaticamente em sua vida. A 41ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não tem paciência estratégica. Você quer resultados imediatos e abandona estratégias antes que tenham tempo de funcionar. A riqueza real requer paciência estratégica. A capacidade de persistir com estratégias corretas, tempo suficiente para que produzam resultados compostos. Bob aprendeu a distinguir entre estratégias que precisavam de tempo para funcionar e estratégias que simplesmente não funcionavam. Esta paciência estratégica permitiu que ele colhesse os benefícios de investimentos de longo prazo que pessoas impacientes perderam. A 42ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não documenta e analisa suas decisões financeiras. Você repete os mesmos erros porque não aprende sistematicamente com sua experiência. Sem documentação e análise, você não pode identificar padrões em suas decisões que levam ao sucesso ou fracasso financeiro. Bob mantinha um diário detalhado de todas as suas decisões financeiras importantes e analisava regularmente os resultados. Esta prática de reflexão sistemática acelerou dramaticamente sua curva de aprendizado e melhorou a qualidade de suas decisões futuras. A 43ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende a diferença entre renda linear e renda exponencial. Você constrói apenas fontes de renda que crescem aritmeticamente. Renda linear cresce por adição. Você trabalha mais, ganha mais. Renda exponencial cresce por multiplicação. Seus ativos trabalham para você e se multiplicam. Bob deliberadamente construiu fontes de renda exponencial através de investimentos, negócios escaláveis e propriedade intelectual. Esta mudança de linear para exponencial é fundamental para construir riqueza significativa. A 44ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não aproveita crises e recessões como oportunidades. Você vê apenas os problemas, não as possibilidades que crises criam. Algumas das maiores fortunas da história foram construídas durante períodos de crise, quando ativos estavam baratos e competição era baixa. Bob aprendeu a ver crises como oportunidades disfarçadas. Ele preparava-se para capitalizar em períodos difíceis, quando outros estavam em pânico.
Esta mentalidade contrária permitiu que ele comprasse ativos a preços baixos e posicionasse-se para crescimento quando condições melhoraram. A 45ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende que gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para atrair mais abundância. Gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma frequência vibratória que atrai experiências correspondentes. Quanto mais grato você é, mais razões para a gratidão aparecem. Bob praticava gratidão diária especificamente por sua abundância financeira, mesmo quando sua situação ainda não era ideal. Esta prática de gratidão antecipatória acelerou a manifestação de abundância real em sua vida. A 46ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não investe em ferramentas e recursos que poderiam multiplicar sua eficiência. Você tenta economizar dinheiro em coisas que poderiam gerar muito mais dinheiro. Investir em ferramentas de qualidade, software eficiente, equipamentos adequados e recursos profissionais frequentemente retorna o investimento multiplicadamente. Bob via gastos em ferramentas de produtividade como investimentos, não custos. Ele calculava o retorno sobre investimento de cada ferramenta. Esta mentalidade de investimento em eficiência acelerou dramaticamente sua capacidade de gerar renda. A 47ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não negocia efetivamente. Você aceita os primeiros preços oferecidos tanto quando compra quanto quando vende. Habilidades de negociação podem literalmente adicionar milhares ou milhões ao seu patrimônio líquido ao longo da vida, através de melhores acordos. Bob estudou e praticou negociação como uma habilidade fundamental para a construção de riqueza. Ele negociava salários, preços, termos de contratos e investimentos. Pequenas melhorias em habilidades de negociação se traduzem em grandes diferenças na construção de riqueza ao longo do tempo. A 48ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não entende o poder de dar estratégico. Você pensa que dar reduz sua riqueza em vez de aumentá-la. Dar estratégico cria reciprocidade, constrói relacionamentos e estabelece você como pessoa de valor. Estes benefícios frequentemente retornam multiplicados. Bob fazia doações estratégicas e ajudava outros de maneiras que também beneficiavam seus objetivos de negócios e construção de rede. Esta abordagem de dar estratégico criou lealdade, referências e oportunidades que valiam muito mais que as quantias doadas. A 49ª razão pela qual você ainda não é rico é que você não protege sua riqueza adequadamente. Você foca apenas em criar dinheiro sem pensar em preservá-lo. Proteção de patrimônio através de seguros adequados, estruturas legais e diversificação é tão importante quanto criação de riqueza. Bob aprendeu que uma única catástrofe não segurada podia destruir décadas de construção de riqueza. Ele investiu em proteção abrangente. Riqueza não protegida é riqueza vulnerável. Proteção adequada garante que sua riqueza seja preservada para crescimento futuro. A 50ª e final razão pela qual você ainda não é rico é que você não fez riqueza uma prioridade absoluta em sua vida. Você trata a riqueza como algo que seria legal ter, em vez de algo que você absolutamente deve alcançar. Sem fazer riqueza uma prioridade absoluta, ela sempre será sacrificada por outras demandas em sua vida. Você nunca tomará as ações necessárias consistentemente. Bob fez riqueza sua prioridade número 1 até alcançá-la. Ele organizou toda a sua vida ao redor deste objetivo fundamental. Quando você faz riqueza uma prioridade absoluta, você naturalmente toma as decisões e ações necessárias para criá-la. Estas 50 razões revelam por que a vasta maioria das pessoas permanece presa na mediocridade financeira. Não é por falta de inteligência, educação ou oportunidades. É por falta de compreensão dos princípios fundamentais que governam a criação de riqueza e por resistência inconsciente em aplicar estes princípios consistentemente. Bob Proctor passou 50 anos identificando, testando e refinando estes princípios. Ele provou que qualquer pessoa pode transformar sua situação financeira quando compreende e aplica as leis universais da riqueza. A pergunta não é mais por que você ainda não é rico.
Agora você sabe exatamente quais obstáculos estão impedindo sua riqueza. A pergunta é: o que você vai fazer com este conhecimento? Você vai continuar operando a partir dos padrões que o mantêm pobre? Ou vai ter a coragem de transformar radical e completamente sua abordagem à riqueza? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes? Ou vai implementar os princípios que realmente criam transformação financeira? A escolha é sua. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia o que estava impedindo sua riqueza. Bob Proctor não apenas identificou estes 50 obstáculos à riqueza, mas também desenvolveu soluções específicas e práticas para cada um deles. No canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade, você encontrará estratégias detalhadas, exercícios práticos e técnicas comprovadas para superar cada uma dessas barreiras à riqueza. Cada vídeo remove um obstáculo e instala uma nova capacidade de criação de riqueza. Cada ensinamento transforma uma limitação em uma alavanca para a abundância. Você passou anos sendo impedido por estes obstáculos invisíveis. Não permita que nem mais um dia passe sem começar a removê-los sistematicamente. Sua transformação financeira não vai acontecer por acidente. Vai acontecer por design, através da aplicação consciente e consistente dos princípios corretos. Inscreva-se agora mesmo no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative todas as notificações. Porque conhecer por que você ainda não é rico é apenas o primeiro passo. Aplicar as soluções que Bob Proctor desenvolveu é o que realmente criará sua transformação financeira. Pare de ser vítima de obstáculos invisíveis. Torne-se mestre dos princípios que criam riqueza real e duradoura. Sua abundância está do outro lado destes obstáculos. Bob Proctor tem as chaves para removê-los. Clique naquele botão de inscrição e comece sua jornada para a riqueza que você realmente merece.